Estamos de volta, né, com a orientação da apostila com vocês. Essa semana, na parte de ciências, nós vamos desenvolver um tema que não é menos importante que os outros, mas é importante para você conhecer. São como que os solos apresentam para nós. Então, quando a gente está caminhando assim, a gente olha no solo assim, a gente só vê a parte de superfície, né? A terra, ou então uma plantazinha, tal, uma graminha. Então, quer dizer, você vê essa parte superior. Aí no desenho dá para ilustrar legal que você tem as camadas superficiais e as camadas subsuperficiais, né? Então, a parte de baixo aí são a parte subsuperficiais. Desculpa aí a dicção. Tá? Nós também temos os solos divididos por camadas. Tá? Nós, lá atrás, nas apostilas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre isso, que o solo não é só aquela parte de cima, nós temos a parte do subsolo. Esse subsolo vai ser alterado, vão sendo alterados. Né? A gente chama de intemperismo. Esse intemperismo vai ter a ação de quem? Vai ter a ação do vento, vai ter a ação do clima em geral. Né? Então, provoca, inclusive, se for destruída a parte superficial, nós vamos ter, provoca, de repente, a modificação superficial vai produzir a modificação subsuperficial. Tá? Então, essas modificações vão ocorrendo com o tempo e, de repente, com a ação do clima. Tá? E lá algumas bactérias, alguns fungos, né, eles vão atuando, né, como componentes decompositores desse solo. Tá? E eles vão transformando aquela matéria, chamando matéria orgânica, que é bom para o solo. Tá? Porém, a gente tem que tomar cuidado com a ação, né, daquelas queimadas que a gente falou lá atrás, que podem provocar a erosão do solo. Né, e essa modificação do solo devido à ação humana. Tá? O solo também é considerado, né, um habitat de vários seres vivos, né? É um fator também abiótico. Por que a gente fala fator biótico? Lá atrás a gente falou de ecossistema. Nós falamos de fatores bióticos e abióticos. Tá? Então, existe o bioma, existe o ecossistema, e esse fator biótico são seres vivos. O abiótico, só para recordar, são seres não vivos, ou seja, a terra, a pedra, né, que são fonte de recursos naturais. E essas fontes de recursos naturais vão ser importantes para a manutenção da vida, como sais minerais, como a água, né, que são retirados do solo. Tá? Aí tem um desenho, né, ilustrativo, mostrando tudo isso que a gente falou. O solo é o centro. E ramificado a ele, nós temos várias observações aí, né, como a reciclagem de nutrientes, como, de repente, a purificação da água. Então, o solo, ele purifica a água. Né? Quando a gente tem água no subsolo, lá, por exemplo, a gente tem o solo como agente purificador da água. Tá bom? E como a gente classifica os solos, então? Né? Existem diversos tipos de solos. Então, nós temos o solo arenoso, nós temos o solo arginoso e o solo umífero. Qual que é a diferença entre eles? É claro que o próprio nome já está falando. No solo arenoso, o predominante é a areia. No solo argiloso, o predominante é a argila. Né? São partículas minerais diferentes uma das outras, devido à granulação de cada um. Já o solo umífero, ou orgânico, a predominância, lembra daquela decomposição de matéria orgânica lá? Então, a predominância é a matéria orgânica que é em decomposição. É que a gente chama de adubo, né? E como o próprio nome fala, o umífero vem de humus. O humus é produzido dentro do solo para que ele fertilize. Tá? A permeabilidade do solo. Então, quanto à classificação, quanto à permeabilidade do solo. A gente tem que saber, por exemplo, que tipo de solo tem para ver se há a passagem ou não de água. Então, o tipo de solo, o solo arenoso, é o mais permeável do que
o argiloso, por exemplo. Tá? A cobertura do solo. No caso da vegetação, vegetação do solo evita as erosões, né? Então a vegetação ela vai absorver a água da chuva, promovendo um grau de umidade para o solo, certo? O efeito da chuva sobre o solo também interfere na permeabilidade, tá? A capacitação, compactação do solo. Lembra que a gente falou lá atrás, lá quando a gente faz queimado, o solo fica muito compacto, fica duro, então não passam as partículas por esse solo, não ocorre a redução, né, da passagem de água pelo solo. Então, de repente, essa compactação também interfere na fertilização do solo. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos ambientais. O que esses impactos ambientais vão trazer para o solo? Né? O solo tem muita importância para nós, no caso da vestiário, alimento, tal, medicamento. Também é utilizado, nós observamos graves problemas ambientais. Por exemplo, o desmatamento, né, por causa da pecuária e agricultura, né, ela desprotege o solo. Né? A gente quer, por exemplo, ter uma criação de gado, por exemplo, mas nós estamos modificando o solo. A falta de água, a falta de chuva, a erosão, isso tudo desprotege o solo. Né? Nós sabemos que, inclusive no Brasil, existe alguns pontos que parecem deserto, porque não tem água nenhuma. Tá? Então, essa desertificação é justamente por causa dessa impactação que o solo sofre constantemente. Essas mudanças climáticas, essa ação do homem perante o desmatamento, a queimadas, vão trazer para o solo essa desertificação, tá? A sensação de um deserto. Algumas consequências desses impactos para a humanidade. Né? Então, aí muita gente reclama, nossa, está faltando água, está chovendo demais. Né? Então, essas enchentes que ocorrem, ou seja, as condições climáticas alteradas, é uma consequência do solo foi impactado lá por aqueles problemas que a gente já falou. A desertificação do solo. Por que existe essa desertificação? Justamente por causa da redução, inclusive, né, da água no solo. E isso também reduz a biodiversidade, porque ocorre a morte de muitos seres vivos, né, e também foca muito na produção agrícola. Tá? A migração de pessoas para outro lugar, né, isso é de acordo com a impactação do solo também. E a falta d'água. Tá? A perda da vegetação reduz a permeabilidade do solo, certo? A falta de água nos lençóis freáticos, isso tudo, os rios vão secando, né? Isso tudo vai trazer prejuízo para o ser humano, para a sociedade em geral. Tá? Então, base a essas informações, eu repito, inclusive, leia com atenção os textos que são colocados na sua apostila. Tá? Agora você vai fazer a atividade. Número 1. Cite as funções do solo no ecossistema. Então, para que serve o solo relacionado, por exemplo, aos seres bióticos, né? aos seres vivos? Tá? A número 2. Você está vendo essa imagem aí. Identifique o nome do impacto ambiental evidente e cite consequências para o solo. Você está vendo aí um tanto de madeira, o desmatamento, né? Você vai explicar por que ocorre, o que vai acontecer com o solo com esse desmatamento aí. Tá? A número 3, com base nos estudos sobre o solo, responda. Letra A, como o solo é formado? Lembra lá daquele desenho que a gente demonstrou? Como é que o solo é formado? Letra B, cite os principais tipos de solos. Né? São 3 lá que a gente mostrou. Letra C, qual tipo de solo é mais fértil para a agricultura? Justifique a sua resposta. É só olhar no texto lá que você vai observar. Na letra D, o que é permeabilidade do solo e qual a sua importância? Lembre-se que permeabilidade é a passagem de água pelo solo. Tá? E na número 4,
Cite 3 consequências do impacto ambiental no solo para a humanidade. Lembra que a humanidade sofre se o solo é impactado, tá? E repito, tem algumas informações extras nesses sites aí, ou em livros que você pode buscar, e você se informa melhor, tá ok? Foi um prazer estar com vocês essa semana aí.